Glorioso e eterno Deus, nós invocamos, Senhor, a Tua presença aqui conosco, a presença do Teu anjo, que nos dá essa confiança, essa coragem, esta ousadia para estarmos aqui de pé, em Tua presença, como ministro do Senhor. Ajuda-me, Senhor, mais uma vez nessa noite, e usa-me em Tuas mãos, através do Teu Espírito Santo, para ministrar a Tua palavra para esses irmãos que estão aqui no tabernáculo e também os irmãos que estão conosco pela internet. Este é o desejo do meu coração, que todos nós sejamos ajudados mais uma vez nessa noite e que nós podemos aproximar do Senhor, ó Deus, enquanto há tempo, estarmos ligados no mesmo espírito, no mesmo pensamento, na mesma comunhão, enquanto podemos estar. Porque esse tempo serão tirados de nós. Isso nós sabemos disso. E agora nós temos essa liberdade que o Senhor tem nos concedido para reunir, para ter companheirismo uns com os outros em torno da Tua palavra, com essa porta aberta aqui do tabernáculo, e usando esse sistema, o qual o Senhor tem nos concedido, de levar a mensagem a dezenas de pessoas, Senhor. Mas esse tempo será tirado de nós, Senhor. Então, devemos nos aproveitar o quanto nós podemos aproveitar e armazenar alimento, para que quando esse tempo chegar, nós está abastecido, Senhor, com este alimento armazenado em nossa alma, no nosso espírito, o qual nos vai nos dar sustento até a vinda do Senhor Jesus. Tome cada um de nós agora no Teu domínio e nos ajude, Senhor. É a minha oração que eu peço, juntamente com esta congregação e os que estão através da transmissão, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus e amém. Boa noite, irmãos, com Jesus, que o nosso Deus continue nos abençoando, irmãos. Boa noite também para os irmãos que estão conosco pela transmissão. Junto vamos receber mais uma porção da palavra do nosso Deus. Estou certo de que Ele vai nos ajudar mais uma vez através da mensagem. E a escritura que nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. Segundas Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho pregado, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte
corrompido vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém, vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Podeis vos assentar, irmãos. O irmão Brana, ele disse assim, em uma de suas mensagens: deixe que Jesus Cristo seja o centro dos nossos pensamentos. Aliás, em várias mensagens dele, ele usa essa expressão, quando ele tomava a plataforma. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para isso, para receber algo de Deus através da mensagem. E a forma de Deus me ajudar e te ajudar, falar com você, conosco, é através da mensagem. Então, é um momento de muita expectativa nossa, quando exatamente vamos receber a ministração da palavra. Porque aí é onde está a sua bênção. Aí é onde está a sua resposta de Deus para você. O alimento de Deus para a nossa alma. A direção que Deus nos dá através da mensagem. O sistema religioso, eles buscam visões, revelações. E a noiva de Jesus Cristo, não desprezando os dons de Deus, mas o dom que está acima de todos os outros dons é a pregação, é a palavra de Deus. Tem que estar na frente. Então, Deus fala através da mensagem. Oxalá se as pessoas se interessassem tanto pela pregação do Evangelho e focassem mais na pregação do Evangelho, como o sistema religioso, eles buscam os dons da revelação e assim por diante. Deus está falando com você assim, 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 minha serva, meu servo, e eu estou profetizando na tua vida, e eles formam assim. E eles deixam a palavra para trás. O ensinamento e o que prepara a noiva para o arrebatamento não são os dons, porque a palavra de Deus diz que os dons são dados até para os rebeldes. Davi diz: tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro e deste dons até mesmo para os rebeldes, para que o Senhor estejais no meio deles. Então, Paulo diz que o maior dom é o dom da palavra. É a palavra, nós somos lavados através da lavagem da palavra. Então, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1, nós lembramos, diz: quisera eu me suportasse um pouquinho, ou me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda
O livro de Coríntios é conhecido como o livro da correção. Parece que de todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele recebeu um dom excelente, não desprezando os demais. Mas se vocês lerem as cartas de Paulo endereçadas às igrejas, vocês podem notar que exatamente é uma carta corretiva para colocar a igreja em ordem para o arrebatamento, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então é conhecido o livro de Coríntios como o livro das correções. Até porque a igreja de Coríntios, ela deu muito trabalho para Paulo. Se vocês lerem todas as cartas de Paulo endereçadas às igrejas, vocês podem perceber que a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, exatamente é corretiva. Porque a igreja de Coríntios estava um tanto assim meio desordenada. Eles tinham briga entre eles, contenda entre eles, inimizade entre eles. Ele levava um irmão na justiça por nada, por coisas concernentes a essa vida. Criava questões como um ímpio, como um incrédulo, como se não fosse um cristão, e levava o outro irmão na justiça. Era uma igreja desordenada, porém, uma igreja dotada de dons. Ali tinha alguém que falava em línguas, tinha alguém que profetizava, tinha alguém que tinha visões. Aparentemente, como está o mundo religioso, o sistema religioso. Porém, a observância da palavra, não, eles deixavam de lado. Eles não obedeciam o que a palavra ensinava. Eles queriam, na verdade, os dons. E os dons não levam ninguém à perfeição. Que até mesmo um rebelde, como diz a palavra, pode ter um dom de Deus. Se nós pegar lá no Velho Testamento, nós vemos. Temos muito exemplo. Pessoas tinham dons e não eram pessoas verdadeiras. Ora, por isso que Paulo diz: quisera eu me suportasse um pouco a minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Suporte-me um pouquinho. Olha o que ele diz aqui no versículo 2: porque estou zeloso de vós. Eu estou zeloso de vós. Eu quero vos ensinar, pregar, até que vocês cheguem à unidade do Espírito, ao amor fraternal. Ame um ao outro, tenha essa unidade. Na ceia, era, na verdade, se eu posso dizer, eram desordenados na ceia. Eles comiam demais, eles bebiam até se embriagar.
E vocês imaginam que era uma igreja que estava sendo pastoreada pelo apóstolo São Paulo. Pode pensar, talvez porque não teve um pregador à altura, pastor. Eles não tiveram ensinamento? Não. Era Paulo que estava instruindo a igreja de Corinto. Imagina quem era Paulo. Por isso que Paulo pede a eles para suportar um pouco a minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós. Eu não quero ver vocês assim. Eu quero que vocês tomem novas atitudes. Eu quero que vocês sejam verdadeiros cristãos e obedecem aquilo que vos tenho ensinado, em outras palavras aqui, porque eu estou zeloso de vós. Em outras palavras, eu quero que vocês vá bem. Chegue ao céu, chegue à unidade do Espírito. Para com essas coisas, que isso não leva a lugar nenhum. E isso é importante nós observar. Ele diz, estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho pregado para vos apresentar voltando aqui, irmão, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo estava trabalhando com a igreja de Coríntio, através do Espírito Santo, para produzir isso. Um verdadeiro cristianismo, porém, como a igreja de Éfeso. E as demais igrejas. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos o vosso sentido. E se a parte da simplicidade que há em Cristo, foi o que a igreja de Corinto fez. Se apartou da simplicidade que há em Cristo. Ela deixou ser levada, ser enganada. Exatamente por um espírito errado. Versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, talvez seja, eles estavam ouvindo algo assim, né? Dando ouvido. Ou se recebeis outro espírito que não recebeste, outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Ou sofreis, né, irmãos? Agora a palavra de Deus não muda, irmão. As cartas de Paulo não foi somente para a igreja de Coríntio e as demais igrejas. Ficou escrito para o nosso ensino e o nosso exemplo. Como, por exemplo, a mensagem do irmão Branham. Não foi somente para o tempo do irmão Branham. Há 50, 60 anos atrás. Deus nos deu esse presente. Olha aqui, irmão, nos presenciou com um profeta. Com um dom profético. E através do Espírito Santo, nos deu uma mensagem poderosa
ungida de ensinamento que o sistema religioso não tem. Porque se tivesse, não estaria nas situações que eles estão. Os membros, eles perderam o controle, porque eles têm desprezado um profeta mensageiro, uma mensagem profética, como a de Paulo. E a palavra de Deus, ela não se envelhece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós estamos familiarizados com essa palavra, com este versículo, né, irmãos? Agora, nessa mensagem do profeta pela fé, Moisés, parágrafo 52. Então, o irmão Branham diz assim, ó, é assim que Deus é. Quer dizer, Deus não muda. É assim que a fé é. É a maneira como você olha para isso. Eu sei que vocês agora estão focados aqui. Seus pensamentos na mensagem está com a sua mente colocada aqui. Isso é maravilhoso. É assim que nós devemos congregar e ouvir a mensagem mesmo. E se nós o fizer isso, como estamos agora, isso nos ajuda. Isso vai nos ajudar de todas as formas. Vai voltar os nossos pensamentos para Deus, para a palavra. Se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, de algo que existiu nos dias passados, você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia. Como um Deus histórico, como uma Bíblia histórica, algo histórico. Então o profeta ele chega a dizer: você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia, mas olhar como um presente agora. O Deus presente, não o Deus histórico, não uma Bíblia histórica, lógico que tem história nela, mas olhar também que ela é o livro exatamente do presente para nós. Inclusive, é o livro mais atualizado nos nossos dias, é a Bíblia. Tem milhares, centenas e centenas, milhares e milhares de Bíblias, ou melhor, de livros, mas a Bíblia é o livro mais atualizado nos nossos dias. Todos os outros livros, eles se envelhecem, eles vencem. Mas a Bíblia não. Você vê que todos os acontecimentos que estão acontecendo hoje na Terra, exatamente, está provando, está testificando, testemunhando que a Bíblia é o livro exatamente mais atualizado. Comparando com os acontecimentos dos nossos dias. É por isso que nós devemos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, irmão. Então está aqui. Você deve se ajoelhar e obedecer aos mandamentos desta Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. É a forma de nós receber, é através do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ser um cristão verdadeiro? Lógico. Somos cristãos e queremos ser mais cristão. É exatamente olhar pela palavra de Deus, pelos mandamentos, diz o profeta dessa Bíblia, e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. E ele vai nos vivificar cada palavra em nosso coração. E isso vai trazer um resultado maravilhoso na nossa vida. Aquela sensação prazerosa, aquele gosto de um verdadeiro cristão, salvo. Isso é maravilhoso. Essa segurança de vida eterna.
Eu sou um salvo em Cristo. Jesus salvou a minha alma. Aleluia, como Ele é maravilhoso, como a palavra é maravilhosa. Então você passa a comer a palavra, alimentar da palavra, e ela nos produz o verdadeiro cristianismo dentro de nós. Muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Então você fica bem alimentado com este alimento sólido, qual nutre a nossa alma. É disso que o cristão está precisando. É isso que nós queremos. Não é um pouco de religião, não, mas é exatamente alimentar de Deus, comer a palavra. Isso é importante, isso produz em nós uma sensação de segurança para a vida eterna. Graças a Deus, como eu falei a semana passada, aí você se torna a palavra de Deus, a palavra se encarna em você, sai da letra, sai do papel, encarna em você. Você é a palavra expressada de Deus. É isso. Então isso produz um verdadeiro cristianismo. Segurança na nossa vida. Veja o parágrafo 53. Eu perguntaria a essa audiência, a esta manhã, eu posso dizer essa noite, né, irmão? Que é bem um Deus histórico. Você pensar num Deus histórico, em outras palavras, que bem um Deus histórico nos faz hoje, se Ele não é o mesmo Deus? Que adiantaria crer num Deus histórico do passado, se Ele não é o mesmo Deus hoje? Se nós não temos esse Deus, mesmo Deus hoje, nós ficaríamos contando só a história do passado e não exatamente história real do presente, do que Deus está fazendo na nossa vida, na sua vida, do que Deus fez na sua vida, da presença de Deus entre nós. Então, o que nós viemos fazer aqui na igreja, se nós não crer que Deus está aqui, que Deus está presente aqui, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós cremos no Deus do passado, no Deus do presente, no Deus do futuro. Ele está aqui, alimentando o povo. Ele falou lá no Velho Testamento através dos profetas, no Novo Testamento através dos apóstolos. Deus o recolheu, esses santos levaram para a glória, mas Ele parou com o seu programa, com a pregação? Não. Deus, Ele parou, Ele não tem mais pregador, não levantou mais homem com o dom de pregar, de levar a mensagem avante, falar dos seus feitos, das suas obras poderosas e apresentar Ele, o Deus Todo-Poderoso, exatamente nessa geração que estamos vivendo. Deus parou somente lá atrás com os profetas ou os apóstolos? Não. Tem que entender que nós somos a continuação dos profetas, dos apóstolos, dos santos primitivos, gente. E que Deus não nos abandonou, Ele está conosco. E Ele está interessado em mim, interessado em você. Na sua noiva aqui na terra ainda. São um povo que Ele escolheu para vir esse tempo. De que adianta um Deus que tomaria Moisés e faria os milagres como que Ele fez? De que nos adiantaria ler sobre tal Deus, se Ele não é o mesmo hoje? Se Ele não está aqui conosco? Se Ele abandonou seu povo? De que adiantaria um Deus que poderia livrar da fornalha ardente os filhos hebreus, se Ele não é o mesmo Deus hoje? Se você não crê que Ele pode te livrar hoje da mesma fornalha que Ele livrou
os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que adiantaria? Nós ficaria contando só um Deus histórico, história da Bíblia, falando sobre o poder de Deus, o livramento de Deus com os 3 jovens hebreus, com Daniel na cova dos leões, e vai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e não cresce que Ele está presente também aqui fazendo as mesmas obras. Então, isso é uma revelação, irmão. Isso é uma revelação. De que adianta um Deus que julgaria entre o certo e o errado em um dia passado e não julgaria agora, né? Puniria o errado e abençoaria o certo, se Ele não é o mesmo Deus hoje. Vocês sabem, irmão, que aquelas histórias do Velho Testamento, da igreja primitiva, ela se repete nos nossos dias. Eles foram nossos exemplos. Inclusive, eu falei no culto domingo à noite, creio que foi na escola, que eles, esses santos, esses profetas, os apóstolos santos primitivos, desejou viver esses dias que nós estamos vivendo. E Deus me escolheu, Deus nos escolheu para vir esse dia, irmão. Então valoriza esse chamado que Deus te deu, essa vida, essa existência sua, minha aqui na terra, nesse tempo, no fim do tempo, nesse final dessa era Laodiceia. Nós temos que valorizar, porque muitos desejou viver esses dias que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, e eles não alcançaram não, mas morreram na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, do qual eles profetizaram muitos anos. É uma revelação. E eu creio que o cristão estará pronto depois que ele obter esta revelação de forma mais profunda e mais esclarecida, sem nenhuma sombra de dúvida deste Deus. Entrar em Deus. O quanto podemos entrar nele. Aprofundar no seu amor. Se tornar a palavra encarnada de Deus em nós. Então você crê nesse Deus. Você dirá, eu creio. Este é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. Ele está interessado em mim, em nós. Ele está presente aqui. Ele ainda fala, ele ainda opera. Ele não mudou, ele não parou o seu programa. Ele continua sendo Deus, velando sobre os seus filhos, sobre nós. Ele está aqui. Então isso cai um temor em nós. Vamos pensar nisso. Aí ele diz, para que vamos a igrejas? Ou para que vamos à igreja? Porque nós afastamos das coisas do mundo, se ele não é o mesmo Deus, do mesmo juiz, da mesma opinião que sempre foi. De que adiantaria um Deus que pudesse tocar a mão de uma mulher com febre alta e a febre passar, mas ficou somente lá, na história? Ele pode tocar hoje também e fazer as mesmas coisas. Curar aqueles que estão doentes, enfermos.
A questão é que ainda, muitas vezes, o profeta diz que muitos não têm nem mesmo fé para a cura divina. E o que nós podemos pensar sobre fé arrebatadora? Para ser arrebatado. Se nós não tem nem mesmo fé para a cura divina, e para ser arrebatado, é algo de nós pensar, isso causa um desespero em nós. Por isso que o Bruno pregou aquela mensagem tão tremenda, a mensagem, o sinal, para nós aplicar o sinal, o Espírito Santo na nossa vida. Aquilo é que faz a diferença. Isso é que nós precisamos. Senhor, batiza minha alma com teu Espírito Santo em porção maior. Dai-me esse batismo, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, ó Deus. Isso é que nós precisamos. Isso é que nos faz verdadeiros cristãos. Isso é que nos une. Isso é que tira muitas picuinhas das nossas vidas. Muitas meninices, muitas besteiras. É o Espírito Santo na nossa vida. Muda o quadro, gente. Não precisa a gente falar tanto, né, irmãos? Eu creio que você está entendendo a mensagem. É o Espírito Santo que faz a diferença. Você tem, ele tem. Não tem, não tem. Você tem o Espírito Santo, então você é um cristão. Você não tem o Espírito Santo, você está em processo ainda de ser um cristão. Você tem o Espírito Santo, você entenderá tudo. Você não tem o Espírito Santo, então você vai permanecer enredado, fora do quadro, tropeçando em coisinhas, insignificante. A diferença é ter o Espírito Santo ou não ter o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo chegou a dizer, tendo a unção do santo, saberás tudo, entenderá tudo. O cristão entende tudo, irmão. Preste atenção no que estou dizendo. Vamos deixar o nosso eu, o nosso ego, a razão. E vamos pensar assim, bom, eu tenho o Espírito Santo? Eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu sou batizada com o Espírito Santo? Ele está em mim mesmo? É isso. Se você tem dúvida, então, faça uma oração a Deus sincera. Senhor, me batiza com teu Espírito Santo em porção maior. Muda a minha vida, eu quero ser mudado. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu tendo o teu Espírito Santo, eu tenho tudo. Tudo. Eu sabereis tudo como me comportar como um cristão. As minhas atitudes, as minhas decisões, porque o teu Espírito Santo é o meu guia, que me guia, é que me conduz. Então, eu tendo o teu Espírito Santo, eu sabereis tudo, e eu estou bem. É isso. Mas muitas vezes é porque estamos vazios, irmãos. A igreja de Corinto tinha só os dons. Os dons não quer dizer que a pessoa tem o batismo do Espírito Santo. Os dons de língua não é um sinal do batismo do Espírito Santo, não é evidência do batismo do Espírito Santo. E nem tampouco o dom de cura. De que serviria servir a um Deus que poderia tirar seu amigo de um túmulo, qual foi Lázaro, né, irmão? Depois de 4 dias, se ele não é o mesmo Deus hoje. Ele perdeu o poder, ele perdeu a autoridade, ele envelheceu, ele foi um Deus vencido? Não.
Não, de jeito nenhum. Eu me sinto muito feliz, irmão, de saber que eu sirvo um Deus como esse. Um Deus dos meus pais, profetas, apóstolos. Um Deus do passado. Um Deus que está presente. Um Deus do futuro. Eu me sinto segurança nisso. Eu me sinto seguro. Eu disse há poucos dias que muitas vezes nós vem para Cristo, toma uma decisão e é batizado em nome de Jesus Cristo. Crê na Bíblia, crê na mensagem, mas muitas vezes nós não convertemos de uma vez. Nós vamos se convertendo aos poucos. É aos poucos. Na vida cristã é um processo. Muitas vezes você com 5 anos de crente na mensagem, 10, 20 anos, ainda não se converteu. Ainda não adquiriu uma experiência com Deus mais profunda. E muitas vezes acontece assim na profissão, na nossa profissão, na vida profissional. O mecânico, ele entra ali para ser um ajudante do mecânico. O Elton sabe bem disso, né, Elton? E aí o mecânico, né, que já chegou onde ele chegou, então ele começa a colocar para tirar um parafuso ali, fazer a limpeza de uma coisa ali, outra coisa, varrer ali a oficina e aquelas coisinhas e tal. Aí ele vai se ingressando na profissão e vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ainda não montou um motor, mas com o passar do tempo, puxa, ele monta o motor de um carro pequeno, de uma caminhonete, de um caminhão e chega a ter uma carreta. Fazer um motor de uma carreta. Você já faz um motor de uma carreta? É. Ali tá vergonha, né? Leva o microfone lá para ver se você fala. Não? Então pronto. Mas aí, profissional. A mesma coisa a igreja. Tem uns com 20 anos não ainda chegou ainda, onde tinha que chegar, outros com 10, outros com 15, outros com 30. Mas tem uns que já chegaram. E aqueles que chegam mesmo, dificilmente ele fica tropeçando. Ele recebeu a totalidade da revelação. Ele passa a conhecer o caminho. Ele passa a perceber de onde o diabo está vindo, qual a tática do diabo. Ele passa a ter experiência no caminho, na vida cristã, adquirir experiência com Deus. Pronto, tendo a unção do santo, saberás tudo. Está pronto para enfrentar os problemas, as lutas, as dificuldades, os desafios da vida. Chegou. Mas outros estão a caminho. É por isso que há essas, como é que eu posso falar esqueci a palavra como eu ia falar, irmãos. Esse desequilíbrio, né, irmãos? Muitas vezes da igreja, essa coisa assim, ó. É porque todos não chegaram. A igreja de Corinto estava nessa condição. O irmão Brano, é por isso que ele diz assim, que Deus, ele vai derramar um tremendo batismo do Espírito Santo nessa noiva, para preparar ela com esse poder maior, com essa totalidade do Espírito Santo para ela subir. Porque ele chegou a dizer, apenas temos cura, apenas temos fé só para a cura divina. E arrebatamento? A fé de arrebatamento está além da cura para a cura divina. E se nós não chegou nem a fé para a cura divina? Imagina. Aonde estamos? Então, vamos necessitar desse poder mesmo. Antes que Cristo venha, desse poder maior
desse batismo do Espírito Santo em porção maior em nossas vidas, para nós subir, para nós ir embora, porque nós ainda tem muitas coisinhas que nós estamos aqui parafusado aqui, enroscada aqui, coisinhas que não é nada, que dá vergonha na gente. Quando nós chegar ao amadurecimento, a gente vai ficar com vergonha. Obter essa totalidade, isso a gente vai ficar com vergonha. Hoje eu tenho vergonha de coisas, ações, decisões que eu tomei há 20, 30 anos atrás, no início do ministério. Ou 15 anos, estou com 21 anos no ministério. 10 anos atrás, 5 anos, 10 anos. Eu tenho. A gente vai se aperfeiçoando. Não somente a igreja, o pastor, ministros. Tem coisas que você vai deixando para lá. Porque você chegou ao amadurecimento. Isso não embaraça mais você, isso não prende você. Isso não entristece você ao ponto de abater. Você passa por cima, você vai embora. Você adquiriu fé, mais fé. Subiu mais um degrau, está mais alto do que essas coisinhas, rasteira, e você passa por cima. Sua visão está focada lá na frente mais. Então ela está acima, olha por cima dessas coisas e vai embora. É assim que nós, como cristãos, devemos fazer. É assim, irmão. Quando você chegar a isso aí, nós chegar, de modo geral, você vai ver, realmente é verdade isso aí. Eu não estava convertido, não. Eu frequentava a igreja, era batizado, muito tempo eu não estava convertido, agora eu me converti. Agora eu adquiri essa experiência com Deus. Agora esse poder está em mim, essa revelação está em mim. É as etapas, degrau, olha lá, o homem perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, olha lá. Olha o batismo do Espírito Santo lá na ponta da pirâmide, lá para coroar. Pronto. Vamos encerrar aqui no 54. Pela fé cremos que algum dia glorioso Ele nos tirará da terra. É o que nós estamos esperando, desejando. Toda noiva está com dor de parto, está gemendo. E Paulo vai mais além. Toda criatura, toda criação que Deus criou está gemendo com dor de parto. A terra toda está gemendo com dor de parto. Você pensa que é só nós, seres humanos, que estão passando por essas aflições? Toda a criação que Deus criou, que são obra da mão dele. Eles não falam, por isso que nós não pensamos que eles estão muito bem, mas eles estão sentindo o impacto das aflições desta era maligna, do pecado. Este mundo de horror. Pela fé cremos que um dia glorioso Ele nos tirará da terra, embora voltemos a ser uma colher de cinza novamente. Como provamos isto? Nós não provamos isto. Nós acreditamos nisso e acabou. Não tem que ser provado, irmão. Me prova isso. Você tem que acreditar. Crer, acabou. Não nos é exigido provar nada. Nós é exigido acreditar nisto. Que Deus te abençoe. Com a bênção da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus nos dê graça para chegar. Estão participando conosco 914 irmãos. Bom Jesus da Lapa, irmã Jonelma, Brejinho à igreja,
Caculé, irmã Marcolina, Caeté, irmã Marlúcia, irmã Gislane, irmã Ana, irmã Lu Alves, irmã Stephanie Vieira, também irmã Juliana e família. Conceição do Jacuípe, o irmão Luiz e a irmã Valquíria. Feira de Santana, o irmão Martim, o irmão Giovanni, a irmã Joana e a irmã Lindaura. Gado Bravo, a irmã Juliana. Guanambi, a igreja, a irmã Veracia, a irmã Tatiane, irmão João, a irmã Jeane e a irmã Ana. Itabuna, o irmão Beto e a irmã Maria José. Maragogi-Pinho, o pastor Antônio Neri e a sua esposa. Deus abençoe a vocês. Palmas de Monte Alto, o irmão Milton e a irmã Creuza. Pilões, o irmão José e família. Riacho de Santana, o irmão José Ribeiro e família. Barbalha, no Ceará, o irmão Elias e a irmã Marinete. Anápolis, Goiás, o irmão Maurício, a irmã Inácia e o irmão Luiz Gonzaga. Em Goiânia, a irmã Eleide. Em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, a irmã Alaide e o irmão Odilon. Em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, o irmão Edson e família. Em Pernambuco, Gravatá, a irmã Maria Elizabeth. Em São Paulo, Américo Brasiliense, a irmã Marlene. São Paulo, capital, o irmão Davi Lopes, o irmão Oliveira e a irmã Lídia. E em Palmares Paulista, a irmã Cidinha e o irmão Dorivaldo. Foram os que notificaram. Você que não notificou, sinta-se saudado por todos nós também. Nós vamos levantar nossas mãos em favor de todos eles. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Lembre do irmão Rian em suas orações, ele que enviou o pedido de oração. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, bom é estarmos aqui e ouvir a mensagem da hora, Jesus. Ela se renova a cada dia, Jesus, nunca fica velha, ó Pai. Que o Senhor possa sempre trazer inspiração, Jesus, a quem prega e a quem ouve, ó Pai. Circuncidando os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso falar, Jesus, para que possamos ouvir somente coisas boas, ó Pai, e proferir somente coisas boas, Jesus. O Senhor nos tem sustentado, ó Pai. Pedimos uma bênção especial sobre os irmãos, as igrejas, as famílias, pastores, ó Deus, todos quantos têm cultuado aqui conosco, ó Pai. É uma energia positiva, Jesus, que é enviada daqui e que é recebida também, ó Deus. Ó Jesus, juntos somos mais fortes, ó Pai. Então nos ajude a estar unidos neste companheirismo em torno daquilo que é a Tua palavra, Jesus. Ó Deus, o irmão Rian que pediu oração aqui, Jesus, nós levantamos nossas mãos e apresentamos a vida dele ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa curá-lo nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pois nós cremos que o Senhor é poderoso, suficiente para fazer isto, Jesus. Aquilo que nós não damos conta de fazer, ó Pai, o Senhor é especialista, Jesus. Nos abençoe no decorrer dos dias, semana, Jesus amado, nos acompanhando, nos protegendo, nos livrando de todos os males, Jesus. Nossos lares, nossa casa, Jesus, nosso trabalho, as viagens dos irmãos, ó Deus amado, nossos filhos, ó Pai, os cultos aqui, tudo, Jesus, nós reentregamos mais uma vez em Tuas mãos e pedimos que o Senhor cuide de tudo, Jesus. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê a bênção para o seu irmão. E se o nosso Deus permitir, sexta-feira reuniremos aqui novamente para o nosso culto de oração. Boa noite a todos com Jesus.
Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro, a igreja reunida, e as flores são servas do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me.